Então a gente estava falando aqui sobre o mercado de trabalho, obrigada gente, o mercado de trabalho para o médico nutrólogo. Então eu estava falando que a média salarial de 20 horas é em torno de R$ 15.000, pode ser muito mais, é o que a gente tem observado, e é onde o médico nutrólogo, né, pelo menos o médico mais jovem, consegue se colocar com mais facilidade. Então a gente tem várias clínicas de tratamento de obesidade mesmo, e que tem contratado muitos médicos jovens, né? E sempre existe aqui uma preocupação com a formação desse médico. Então, eu coordeno a pós-graduação da nutrologia das faculdades PWS, a nutrologia geral, né? Então a gente sempre orienta o médico para que ele siga o caminho correto, né? Mas a gente vê uma grande massa de médico que está saindo de várias pós-graduações e que eles são muito pressionados pelo mercado também. É o paciente que chega já bastante contaminado, né, de informações de Instagram, de internet, e às vezes o médico se sente pressionado para fazer muita coisa que não está lá. Então, dependendo da experiência de cada um, você impõe para o seu paciente, diz que não, isso não é certo, isso não é correto, vamos trilhar um caminho adequado. Então, o médico nutrólogo, ele tem várias versões assim de trabalho, né? Ele pode trabalhar tanto em consultório quanto em hospital, né? Nas equipes multidisciplinares de terapia nutricional, que é uma equipe que o médico nutrólogo encabeça, mas também tem enfermeiro especializado nessa área, tem um farmacêutico, tem nutricionistas, né? Então tudo isso é importante para que essa equipe funcione. Então, se você imaginar a quantidade de hospitais que temos no Brasil, cada hospital desse vai ter a necessidade de um médico nutrólogo. E então o mercado é bastante amplo. A gente imagina também que essa demanda deva subir mais ainda, porque as outras especialidades, né, assim como a cirurgia geral, eles estão se habituando a ter uma avaliação do estado nutricional do paciente antes de qualquer processo cirúrgico, o que eu acho isso bastante interessante, porque preserva a integridade física do nosso paciente, faz com que o pós-operatório seja mais curto até e melhor sucedido, né? Então a gente tem essas todas as variações e essas interconexões, né? Então a nutrologia é a especialidade médica que ela estuda, né? Pesquisa e avalia os benefícios e malefícios causados pela ingestão de nutrientes e relacionando com patologias. Então, às vezes, existe até uma confusão, né, do papel do médico nutrólogo e da nutricionista. Ambos têm papel nesse mercado todo. Eu acho que eles se complementam, né? E o médico é a persona, a figura que vai fazer diagnósticos, né? Então, assim, a grande patologia que a gente se depara, com certeza, é a obesidade. Se a gente imaginar que 30% da população brasileira está obesa, em torno de 45% com sobrepeso, é um mercado assim enorme. Então, o que a gente tem visto nas clínicas que atendem nutrologia, até pelo convênio mesmo, a demanda é altíssima. As agendas de marcação de consulta, assim, para 4 meses depois, e é uma demanda que não tem fim, né? Então, se aparecer mais clínicas assim, elas terão movimento, tá? E principalmente pós-pandemia, né? Que a gente teve uma demanda reprimida muito grande. Então, as pessoas estão com seus tratamentos todos atrasados, vários pacientes diabéticos assim descompensados, todos os check-ups que as pessoas faziam rotineiramente, né, para ver glicemia, colesterol, as pessoas não colocaram em ordem ainda. Então a gente vê uma corrida, né, buscando esse médico. Outra coisa que encanta a população é que o médico nutrólogo é aquele médico que vai abordar vários temas da sua vida, né? Qualidade de vida, sono, atividade física, alimentação, e é um conjunto, né, de situações que fazem com que as pessoas tenham mais saúde. Então é um médico bastante procurado. Ao mesmo tempo, é um médico também muito exigido. Então o paciente aqui em São Paulo, que é onde eu tenho experiência com essa população,
o paciente já chega com várias informações já tiradas da internet, tirada do Google e companhia, né, de alguns Instagrams, né, de blogueiros e companhia, com vários mitos, né, mitos nutricionais, mitos sobre atividade física, sobre suplementação, e que às vezes eles chegam até tomando várias medicações. Então cabe a nós, né, orientar esse paciente, porque muitas das coisas não são necessárias na realidade. Então a gente tem esse trabalho. Eu acho que metade da consulta às vezes é de doutrinação, de orientação, né, para você fazer como se fosse uma limpeza, né, de toda aquela mensagem que ele já traz com ele. E a partir daí você definir metas de tratamento, objetivos a serem alcançados. Então o médico nutrólogo, ele traz o paciente muito para perto dele, né? E é bem interessante isso. É isso que a gente faz no ambulatório das faculdades BWS. Amanhã mesmo é dia de ambulatório da pós-graduação, nós estamos na 4ª turma. E é um dia bem movimentado, em que a gente atende em torno de 30 pacientes mais ou menos, em que tudo isso é orientado. Desde a dieta, a gente faz recordatório nutricional, para poder observar, né, qual o transtorno alimentar que aquele paciente eventualmente possa ter, a conduta a ser tomada, as medicações, as opções terapêuticas que a gente pode empregar, né? Então é um trabalho assim bem bacana que a gente faz com os alunos, essa parte prática. Voltando um pouquinho ao mercado de trabalho, tem essa questão então da terapia nutricional injetável e também da parenteral e enteral, né, que são terapêuticas usadas bastante nos hospitais, nas UTIs, né? Então o pedido de interconsulta para os médicos, nutrólogos, cada dia aumenta mais, né? E aqui estão perguntando se os convênios, né, aceitam o credenciamento de médico com pós-graduação. Em São Paulo, eles estão aceitando sim, tá? Eles variam um pouco que tipo de pós-graduação você fez. Então, a pós-graduação da BWS, ela já está sendo aceita, sim, tá? Tem alguns alunos que já conseguiram credenciamento, não só em São Paulo, mas outras cidades também, tá? Então, eles estão aceitando a pós-graduação em nutrologia como um critério, né, de credenciamento para os convênios médicos, tá? Então, eu estou vendo isso acontecer com muita frequência, tá? Mas depende da pós, então tem que ser uma pós de peso, uma pós de renome, né? Então, isso já é possível. A outra questão também é a nutrologia esportiva, tá? Então, você vê que dentro da nutrologia a gente tem vários aspectos, né? Temos também a nutrologia pediátrica. Então, na nossa pós, a gente também, de vez em quando, atende crianças, que a abordagem é diferente, né? Não são dietas restritivas, a gente tem que considerar também essa questão do crescimento, né? E envolve também muita conversa, né? Para você negociar com a criança, para ele trocando o hábito alimentar, e óbvio, também conversando com os pais, né? Que isso aí é fundamental, tá? Outra questão é sobre a nossa pós-graduação da BWS. Ela dura 12 meses e a gente tenta contemplar todas as patologias, todos os transtornos alimentares, né? Veganismo, a nutrologia também ligada à oncologia, que é um capítulo bastante interessante, né? Antes o paciente oncológico, ele ficava só na mão da oncologia mesmo, hoje não. A gente sabe que um aporte nutricional adequado melhora muito o tempo de recuperação desse paciente, melhora muito, evitando que ele tenha baixas imunitárias, né? Então, hoje a nutrologia dentro da oncologia também tem um papel bastante interessante. Um pouco mais sobre o mercado de trabalho, se a gente imaginar que menos de, 5% da população tem acesso, né? Tanto que as nossas agendas de marcação de consulta na BWS, elas são enormes, a fila de espera é muito grande. Eu acho que se a gente tivesse 10 consultórios lá atendendo todos os dias, nós teríamos paciente para isso, né? Então a demanda é muito alta e a gente tenta triar da melhor maneira possível, né? Para poder atender os pacientes que mais precisem mesmo, né? Então a obesidade vem aí como a primeira patologia de maior grandeza, tá? Depois a gente tem diabetes. A diabetes também a gente vê bastante.
A diabetes já como produto da obesidade, né? Tá? A gente tem transtornos alimentares, o mais frequente é o transtorno compulsivo alimentar, gerando obesidade. Não é todo obeso que tem transtorno compulsivo alimentar, né? Transtorno compulsivo alimentar é um transtorno alimentar, uma patologia em si, e que pode gerar, geralmente gera, né, um sobrepeso e também obesidade. Outra questão é sobre vegetarianismo, né? A gente tem alguns pacientes que são vegetarianos, veganos, e a gente percebe que a cada ano o número desses pacientes aumenta muito em São Paulo, né? Então tem pacientes que migram diretamente para o veganismo, né? Então é uma questão assim que o nosso médico nutrólogo ele tem que ter experiência nisso, tem que saber reconhecer carências nutricionais para essa população específica, para que a gente evite falhas nutricionais, déficit de vitamina B12, que é uma das carências mais importantes, né? E então a gente consegue fazer tudo isso. Também tem a parte da nutrologia para gestantes, né? A gente não tem essa população sendo atendida na BWS, a gente precisaria de um pouco mais de nutricionistas trabalhando com a gente para dar esse aporte todo por todos os trimestres, mas é também um campo de atuação para o nutrólogo, junto com os ginecologistas, os obstetras, né? E também o pessoal que trabalha com reprodução humana. Então eu vejo que o campo é bastante grande mesmo. E é muito recompensador você ver pacientes assim, sabe, colocando a saúde em ordem, melhorando a qualidade de vida. E isso o médico nutrólogo sempre fala muito, né, do estilo de vida, de como você pode melhorar. E assim, as metas devem ser sempre realistas com os pacientes, a gente deve estimulá-los, né? Mesmo que ele perca 5 quilos, mas essa não é a meta ainda, mas ele vai galgando toda essa possibilidade. Não vamos falar aqui de título especialista, que é uma coisa que cabe um pouco à Abram, né? Mas a gente percebe que a cada ano está cada dia mais difícil obter esse título, né? É um funil muito fininho mesmo. Então, a Abram também tem, né, a pós-graduação, então vários médicos nutrólogos são colocados no mercado a cada ano. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando lança esses médicos, né? Na BWS a gente está na 4ª turma, então a gente já deve ter formado em torno de pelo menos 160 nutrólogos, né? E muitos deles a gente segue aqui pelo Instagram e vê que as pessoas estão trabalhando, né? Já estão se colocando no mercado de trabalho, né? E quando pode a gente ajuda, indica, né, para as várias clínicas de amigos que estão precisando, né? Então eu acho bastante interessante essa dinâmica, né, que a gente faz com o aluno. Não sei se alguém tem alguma pergunta mais sobre o mercado de trabalho, né? Então às vezes tem uma figura, né, que a gente vê muito no Instagram, que é o médico que é só de Instagram, aquele médico jovem que é nutrólogo, né? Então, assim, não é essa a grande realidade, né? A grande realidade é um médico que trabalha todos os dias, né? De maneira, às vezes, até exaustiva, né? Tá? E que faz uma medicina de ponta também, mas às vezes não tem essa questão tão intensa aí de marketing no Instagram. Não que isso não seja importante nos dias atuais, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que a gente diz no Instagram, porque várias pessoas vão estar nos ouvindo e seguindo o que a gente diz, né? Eu vejo às vezes muitos comentários de vários médicos criticando outros nutrólogos, sendo que na realidade quem coloca esses médicos no mercado de trabalho são as pós-graduações também, que são autorizadas pelo MEC. Então eu acho que destratar um médico nutrólogo, que às vezes tem condutas que não parecem muito adequadas, não é o correto. O correto é chamar esse médico para junto, sabe? Mostrar que tem um caminho melhor, que pode ser melhor ensinado e tudo, né? Mas a população, ela precisa entender que a gente tem médicos formados de maneira adequada e muitos fazem residência médica. Então, a gente está na 4ª turma, a gente tem em torno de 3 alunos, né? Que foram para depois que fizeram a pós-graduação em nutrologia, eles foram para a residência de nutrologia, tá? Então, 2 alunas, né, a Catarine Viel e a Bárbara Liz, no IANSP,
tá? E o Jorge, ele foi para o IGESP. Então, isso me deixa muito feliz, porque eles quiseram realmente fazer esse mergulho a mais dentro da especialidade, né? Então, é possível também você, depois de uma pós-graduação, se realmente você quer se aprofundar nisso, você continuar como residência também. Só que, a partir desse ano, né, é necessário que você tenha 2 anos de clínica ou 2 anos de cirurgia para poder fazer a sua residência em nutrologia. Outra área, assim, que a gente já falou da medicina esportiva, da nutrologia oncológica, né? Uma área que ainda está meio jogada e às vezes ela fica meio dispersa, né? Eu acho que a terapia nutricional injetável ambulatorial, né? Então, na BWS a gente faz o workshop de terapia nutricional injetável para que você possa fazer no seu consultório de maneira ética, baseada em experiência clínica, baseada em estudos clínicos, né? E que você possa utilizar isso no seu consultório. Então, a gente tem terapia enteral, tem parenteral, tem ambulatorial também, tá? Sempre com diagnóstico, né, da necessidade dessas medicações. Então, eu convido vocês, né? Teremos o próximo workshop no dia 30 de setembro e 1º de outubro. Tá? As inscrições estão abertas, depois vocês entrem no site da BWS, tem um link de inscrição, tá? Mais alguma pergunta de vocês sobre o mercado de trabalho para nutrólogo? Tá? Então, é especialidade que eu acho que ainda perdura muito, né? Para quem tem essa questão veia clínica, né? E eu já vi vários cirurgiões, né? Dentro da nossa pós-graduação, a gente tem muitos ginecologistas, então eles sentem necessidade de ter uma abordagem um pouco mais ampla, né, com as pacientes. A gente tem também muitos endócrinos, né, alguns endócrinos vindo também a aprender com a gente, o que me deixa muito satisfeita, né, que é uma troca de informações bastante interessante. Eu acho que não tem especialidade concorrente, mas todas podem se ajudar bastante nessa hora, né, então vale a pena a gente ter essas conexões, né, de especialidade. Alguém tem mais alguma pergunta do mercado de trabalho para nutrologia? Tá? Então, é um ticket médio mais alto mesmo, né, em que o médico tem essa regalia de não precisar dar plantão, o que faz toda a diferença. O médico jovem, hoje, ele não está mais predisposto a dar tanto plantão como antes, a gente percebe isso, né? Muitos médicos já saíram de pronto-socorros, de plantões exaustivos, né? E começaram a atender essa área e estão indo muito bem, tá? Então, eu acho que é uma especialidade que tende muito a crescer. A gente vai ter o Congresso Brasileiro agora, na próxima semana, né? De 22 a 24, se me falha a memória, de 23 a 25, por aí, no Frei Caneca. Então, é um congresso nacional, né? E que faz 2 anos que a gente não tem esse congresso, então acho que vai ser um encontro bem bacana com todos os colegas aí da nutrologia, tá? A gente fala também dessa questão transtorno alimentar, como eu já disse, né? Em São Paulo, assim, a gente tem muito, não é pouco não, tá? A gente tem muito transtorno restritivo alimentar, anorexia eu já quase não vejo com tanta frequência, né? E a gente precisa da ajuda do psiquiatra. Aliás, o nutrólogo é um profissional que está sempre falando com a psiquiatria, com o psiquiatra, né? A gente manipula, assim, muitas drogas que são de psiquiatria também para vários tratamentos de transtorno alimentar, né? E eu acho que a obesidade teve um impulso muito grande agora com os análogos de GLP-1 também. É uma pena que o acesso da população em geral ainda seja muito restrito para esse tipo de medicação, né? Então é importante que a gente domine outras drogas também, que tem um custo menor, né? E continuar trabalhando em cima dessa questão alimentar, que é bastante importante. Alguém tem alguma questão aí sobre mercado de trabalho para o médico nutrólogo? Tá? Se o médico nutrólogo com pós-graduação ele pode fazer parte de uma equipe de multidisciplinar de terapia nutricional, né? Pode sim, tá? Ele pode fazer parte no interior do Brasil, contanto que ele tenha experiência, né? É importante que ele faça parte
E é importante que a gente tenha esse profissional junto, né? Tá? Geralmente onde tem UTI, né, esse profissional ele se faz necessário, ou seja, todos os hospitais, né? Tá? Para poder cuidar aí melhor da alimentação. Existe outra questão que às vezes me perguntam, é sobre prescrição de dieta, que sempre dá uma confusão, é sempre muito polêmico, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, porque essa interconsulta, ela sempre é feita pelo... inclusive, isso foi parar até no Supremo, né? Sobre essa questão, o Conselho de Nutrição, né? Entrou com pedidos aí sobre isso, mas existe um parecer favorável que o médico nutrólogo, né? Ele pode prescrever dieta, sim. Aliás, prescrição de dieta é o primeiro item, né, de uma prescrição de um paciente internado, tá? Então, é o médico que define, junto com a nutricionista, que dieta que esse paciente vai precisar, né? Então, isso é possível, sim, tá? Então, o médico nutrólogo, um especialista, ele é passível dele prescrever dieta, sim. Então, isso é uma coisa, essa polêmica, isso já caiu por terra, né? Então, a gente tem vários pareceres favoráveis para o médico nutrólogo na prescrição de dieta, tá? Então sempre fica essa dúvida pairando aí pelo ar, né? Óbvio que é sempre melhor trabalhar com uma nutricionista junto, porque tem uma matéria que nos falta, que é dietética, né? Que é como organizar melhor, né, esses alimentos de uma maneira mais... que proporcione até mais prazer para o paciente, né? Então, mas assim, a gente pode prescrever dieta, sim, tá? Alguma outra questão que vocês tenham por acaso? Mais alguém tem alguma questão? Então, assim, essa live hoje era mais pra gente homenagear, né, o médico, o nutrólogo, certo? E que possa, né, tá falando disso de maneira muito mais tranquila, né, sabe? E levando esse ensinamento, principalmente para o médico jovem que tem interesse, né, de entrar nessa área, para ver quais são os aspectos que ele pode explorar melhor, né? Então é um campo bastante vasto mesmo, né? Tá? Se te perguntar aqui no meu chat se tem mais questões. A outra questão que sempre fica é se a medicina esportiva parece com nutrologia esportiva e fica tudo meio complexo, mas eu acho que as coisas elas têm uma intersecção, né? Então, o médico esportivo ele pode, por exemplo, ser médico de um time de futebol e tudo. O nutrólogo esportivo ele vai orientar mais a parte nutricional, né? Não de exercício, não tanto a fisiologia, mas elas se complementam, sim, tá? A gente percebe que muitos alunos eles chegam às vezes com uma expectativa muito grande, né? E tá abordando o mercado de trabalho. Ok. Deixa eu pegar aqui minha listinha de coisas que a gente tinha visto. Sobre essa questão dos pacientes terem mudado ao longo do tempo, né? Sim, o paciente está muito mais exigente, né? Eu falo que o médico nutrólogo em São Paulo, ele tem que falar de estilo de vida, ele tem que falar de exercício, ele tem que falar de dieta, de suplemento, né? Ele tem que saber várias questões, né? Por exemplo, sobre o que está na moda agora, até para barrar um pouco, né? O que é novidade. Às vezes o paciente chega com uma lista de suplementos que ele já está tomando há muito tempo e você fala, não é hora desse suplemento, você ainda não precisa disso, ou você não precisa usar esse suplemento, mas a gente sabe que a mídia em torno desse assunto é muito grande e acaba impondo, né? Aí uma questão aí de uso desses suplementos, às vezes de maneira desnecessária, né? O médico nutrólogo ele pode suplementar, né? A suplementação ela deve ser feita sempre baseada na história clínica, nos exames laboratoriais que realmente denotem hipovitaminose, né?
Então é importante que a gente se respalde, né, de toda essa necessidade. Aqui também sobre essa questão de nutrição esportiva, né? Os pacientes chegam hoje com vários conceitos que são até bem baseados no conhecimento que eles têm de internet, né? Então eles vão no Instagram, eles vão no Google e aí eles mesmos se prescrevem dietas. Outra questão importante é a carbofobia. Então hoje parece que o carboidrato virou absolutamente o vilão de tudo. Então a gente pode usar carboidratos bons, carboidratos complexos, né? Lembrar que as fibras também, muitas delas vêm por carboidratos complexos e isso é bastante importante para a nossa saúde intestinal, né? Então é importante que a gente olhe com esse olho e diga para o paciente, né? O que a gente quer que o paciente reduza muito, né? São os carboidratos simples, açúcar livre, refrigerante, né? Coisas assim que realmente vão atrapalhar a saúde deles, né? Então, essa carbofobia também é uma constante no consultório, né? Sobre o público infantil, a gente tem visto que o aumento da obesidade nas faixas etárias de criança, pré-escolar e adolescente está crescendo muito e que a gente tem limitação de medicação para essas faixas etárias. Por exemplo, a gente tem alguma coisa a partir dos 12 anos, né, em que a gente pode fazer uso já da sibutramina, dos análogos do GLP-1, a liraglutida já está liberada. Então, a gente tem algumas medicações, mas nas idades abaixo de 12 anos, né, na faixa etária abaixo de 12 anos, a gente já não tem tanta medicação assim. Então, o manejo da dieta se faz bastante importante, né? Bem interessante, e a gente precisa aprender isso. Porque muitas das vezes você trata mãe e filho e traz a família toda e você precisa saber dessas abordagens, né? A tendência da obesidade é crescer ao longo dos anos, então isso faz remeter que aí o mercado de trabalho ainda vai ser bem amplo aí para o nutrólogo, né? Tá? O que mais eu quero falar aqui? O que mais vocês querem que eu fale, que a gente possa abordar? Então, assim, a demanda para trabalho, então, assim, eu sou muito abordada por várias pessoas que têm clínicas, né? Perguntando sobre mão de obra, se eu recomendo alguém, se tem algum aluno querendo trabalhar, né? Então, isso é sempre constante mesmo. Então, é um mercado, assim, né? Para os alunos conseguirem trabalho, tá? Acho que não está carregando aqui. Mais alguma questão que vocês tenham? Eu quero convidá-los, eu não queria fazer isso longo, mas só para chamar a atenção sobre a nutrologia no dia do nutrólogo, né? Então eu quero convidá-los para o nosso workshop Terapia Nutricional Injetável, que é uma das ferramentas que ainda cabe ao médico, né? Muitos dos procedimentos que eram de unicamente médicos já não são mais, né? Então a terapia nutricional injetável ainda é da área médica, tá? Eu acho bacana que o nutrólogo domine isso, acho que vale a pena. Tá? Então, convido vocês a entrarem no link da BWS, tá? E se inscrevam no nosso workshop de terapia nutricional injetável, que será no dia 30 de setembro e 1º de outubro. Alguém tem mais alguma questão? Que era mais um chamado mesmo para a gente falar um pouquinho de nutrologia e os aspectos desse mercado que está cada dia mais amplo, né? A gente tem na BWS também a pós-graduação em nutrologia esportiva, tá? Vão lá, gente, conheçam lá e venham estudar com a gente, que vai ser um prazer tê-los conosco. Mais alguém tem alguma questão? Tá? Sobre suplementação, né? Então, no nosso curso, a gente aprende a suplementar, quais são as necessidades, a gente estuda cada mineral, cada vitamina de maneira bem profunda, né? Isso, inclusive, assim, a gente tem que aprender quais são os sinais, sintomas de carências nutricionais. Então, não é só falar de emagrecer pessoas, que isso é muito importante também, mas as carências nutricionais, elas são bastante frequentes. Não são coisas assim que a gente acha de maneira aleatória, né? As pessoas se alimentam muito mal, na realidade. Às vezes, em dietas muito ricas do ponto de vista calórico, mas de baixo valor nutricional. Então, é muito frequente, mesmo nas pessoas que comem carne vermelha, a gente tem baixa de vitamina B12, por exemplo,
né, baixa de ferro. Então, a gente aprende, nosso curso de pós-graduação em nutrologia, a fazer todas essas correções de carências nutricionais, tá? Alguém tem mais alguma questão sobre nutrologia, sobre mercado de trabalho? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Já falei sobre a mudança do perfil do paciente, né? Um paciente exigente, que quer que a gente saiba de todos os suplementos, de todas as dietas da moda. E dieta da moda é uma coisa que está sempre em voga, né? Então a gente tem que chamar o paciente para a realidade, né? Que às vezes ele já chega, ele já baixou uma dieta da internet, está fazendo já por meses, né? E aí tem, às vezes, carências nutricionais atreladas a esse comportamento, que às vezes é bastante restritivo, né? Então a gente tem que saber até o que é ruim para orientar o que é bom, né? Então a gente tem que estar bastante antenado, né, com essas informações todas, tá? Já falei do público infantil, essa abordagem ela tem que ser feita muito com alimentação, né? Porque a quantidade de medicamentos para essa faixa etária ela é muito pequena na realidade, né? E é isso. Então era mais um chamado mesmo para a gente falar um pouquinho de nutrologia e mercado de trabalho, tá? Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí pro nosso link aqui da BWS, terei o maior prazer em responder, tá? E reitero aqui o meu convite para o nosso workshop de terapia nutricional injetável, tá? O nosso primeiro lote já está acabando, então quem tiver interesse, dá um clique lá e vem com a gente aprender sobre terapia nutricional injetável. Eu vou deixar um grande abraço para vocês, tá? Muito obrigada por todas as felicitações do Dia do Nutrólogo que eu recebi hoje, né? Tá? E eu quero que fiquem à vontade para fazer perguntas. Se quiserem colocá-las depois, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguém tem mais alguma questão? Então, gente, eu vou terminar aqui. O dia foi longo, né? Então, a gente começa bem cedo. E amanhã tem ambulatório da turma vocês lá na faculdade BWS, que amanhã o nosso dia vai ser bem intenso, de bastante aprendizado. Um grande beijo a todos, tá? E até amanhã, então.